Paz, queridos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui falando do amor de Deus sobre os amigos de Jesus. Nossa história de hoje é sobre o amigo oculto. Encontramos a nossa história em João, capítulo 3, o versículo 1 até o 21. E o nosso versículo é: Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Então, gostaria de falar para vocês sobre esse amigo oculto. E queria fazer já umas perguntinhas para vocês. Você se encontraria com alguém, às vezes escondidas, à noite, com medo que alguém observasse vocês, talvez que vocês perdessem algum cargo importante que você tem? Já aconteceu isso, talvez, com vocês? Então, vou contar sobre a história deste homem. Ele se chama Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Ele estudava a Bíblia. Ele estudava muitas escrituras e ele ensinava as pessoas lá no templo. Então, ele conhecia Jesus, ele estava seguindo Jesus, porque muitos fariseus estavam procurando algum defeito, alguma coisa que Jesus falasse de errado até para prender ele. Mas Nicodemos era uma pessoa diferente. Ele acreditava em Jesus, porque ele já tinha visto milagres que Jesus tinha feito. Então ele acreditava. Mas ele não tinha coragem de encontrar Jesus de dia. Ele procurava ele mais à noite. Então, certo dia, Nicodemos foi encontrar Jesus para esclarecer algumas dúvidas que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Ele chegou lá e começou a fazer umas perguntas para Jesus, porque ele não sabia certas coisas. E ele estava com essa cabeça cheia de dúvidas. E aí, ele queria saber como que ele encontraria, como que ele poderia ir para o céu. Como seria realmente ir para o céu? E aí, Jesus falou para ele. Ele disse, olha, para ir para o céu, você precisa nascer de novo. Aí ele ficou com mais dúvida ainda. Como é que eu, sendo velho, vou voltar? Será para a barriga da minha mãe? Vou ficar um bebê de novo e vou voltar para a barriga da minha mãe? Como pode ser isso? Mas Jesus explicou para ele o seguinte, olha, para nascer de novo, você tem que viver seguindo os ensinamentos que Jesus, estava fazendo. E se a pessoa seguisse esses ensinamentos, agradaria a Deus. E agradando a Deus, teria a vida eterna. Então, Nicodemos aprendeu essa lição, que teria que, além de estudar, ensinar, mas principalmente praticar a palavra de Deus. Então, Jesus disse para ele o seguinte, olha, não adianta apenas você saber e ensinar as coisas de Deus. Vocês precisam praticar. Porque, na verdade, muitos fariseus, o que acontece? Eles ensinavam as coisas, mas eles não praticavam. Eles queriam que os outros praticassem, mas eles queriam ficar, numa boa. Então, Jesus disse que não adianta a gente ter um coração assim, sujo, triste, magoado, cheio de coisas erradas. E como é que tu vai encontrar o reino de Deus desse jeito? Não dá.
Mas quando você encontra Jesus, ele te dá alegria, né? Paz, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito, não é mesmo? Então, ele disse que ele precisaria viver o que ele pregava, viver o que estava escrito ali nas Escrituras mesmo, e viver o que Jesus estava ensinando. E como ele já acreditava que Jesus, o que Jesus estava fazendo, ele via os milagres que Jesus fazia, ele realmente creu que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele ainda não teve coragem de falar para seus amigos, seus colegas fariseus, que ele conhecia Jesus. Naquela noite foi muito especial. Ele teve um encontro maravilhoso com Jesus e ele aprendeu muito. E sabe, todas as pessoas que encontram Jesus, nós mesmos hoje, quando a gente encontra Jesus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente fala do amor para as pessoas, a gente tem esse encontro com Jesus, né? E foi que aconteceu com Nicodemos. Ele teve esse encontro real com Jesus e ele se sentiu muito bem e ele aprendeu muitas coisas nesse período e outros períodos também. Aí Jesus, ele nos deixa essa frase aqui: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João 3,16. Nós precisamos, queridos, estar ligadinhos com Jesus, não ter medo nem vergonha de falar do amor de Deus. Precisamos ter esse amor e estarmos sempre com Jesus. E foi o que aconteceu. Nicodemos também, depois que Jesus, ele acompanhou, né, muitas coisas que Jesus fez e ele também ajudou no seu sepultamento. Depois que Jesus morreu, né, ele foi lá ajudar fazer os preparativos para sepultar Jesus. Aí ele não escondeu mais que ele gostava do que Jesus fazia. Mas até então ele foi um amigo oculto. Mas que bom, né? Que ele acreditou no que Jesus falava. Não é mesmo? Que todos nós possamos crer, agir, praticar a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Deus vos abençoe. Um grande beijo, um grande abraço. Deixe seu like, compartilha. E que Deus abençoe cada um, cada uma. Em nome de Jesus. Amém.